tarde a todos, muito bem-vindos a mais uma sessão do Festival de Cinema dos BRICS, nessa segunda edição. Hoje vamos debater o filme Major Groom contra o Dr. Pest, lançado em maio de 2021, que está disponível na plataforma de streaming da Netflix. E contamos hoje com as falas da jornalista, escritora, tradutora e pesquisadora Alessandra Scandarelli Brits e doutorada pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais do Departamento de Economia de Relações Internacionais da URGS, Guilherme Túdio. Vamos começar com a fala da Alessandra. Obrigada, Janaína. Bom ver você aqui, bom estar com vocês todos, agradeço o convite. Eu acho que é a segunda vez que eu e Guilherme estamos debatendo, ou não sei, agora eu já não lembro quais foram todos os meus colegas, mas eu já estive aqui na primeira edição do festival. E agora vamos trazer um novo, né? Foi uma série que nós discutimos na primeira edição, e agora nós vamos falar sobre um filme, né? Filme que é de extrema importância, porque ele parece apenas puro entretenimento, mas ele vai além disso, né? Como uma certa tradição na Rússia, dificilmente os filmes vão trazer apenas... Hoje você até já tem um que outro filme que é mais voltado para o entretenimento, mas sempre vão ter algumas questões que eles vão abordar, né? E vão fazer uma boa síntese, assim, de questões políticas, sociais, filosóficas, culturais, junto com entretenimento. E o Major Grom contra o Dr. Pest vai nessa linha, né? Vai nessa linha. E a gente, antes de eu começar a falar especialmente do filme, é bom a gente enfatizar qual é a importância desse festival, que já está na segunda edição. Trazer e tentar incentivar o público a ver outros filmes, a ver outra cultura, outra forma de fazer cinema fora do espectro ocidental, né? E isso é de extrema importância, até porque fazer filme, fazer cinema, diz muito de visões diferentes de ver o mundo, correto? E, às vezes, algumas questões que nos são apresentadas pelo grande cinema, como de Hollywood, ou mesmo da Europa, formam uma imagem de certos países que não necessariamente diz respeito à realidade. Então, é bom a gente ouvir dos próprios russos, por exemplo, o que é ser russo, ou mesmo em versões como filmes históricos, por exemplo, uma questão muito importante para os russos é a Segunda Guerra Mundial, outras questões em que o país deles esteve altamente envolvido e que o Ocidente conseguiu formular, às vezes, uma imagem que não condiz com a realidade, né? Menos, digamos assim, suprimindo o papel da Rússia, né? Da União Soviética na época, mas hoje a gente fala também na questão russa, da importância de ter vencido o nazismo e tal. E o cinema russo tenta, por exemplo, trazer muito a sua versão de ter participado da guerra, e que eles tiveram realmente um papel extremamente importante. Em filmes agora, como o do Major, a gente tenta trazer também uma outra imagem sobre a Rússia, sobre os russos, e não necessariamente apenas um quadro positivo, e não, há uma série de críticas ali. Quem assistiu o filme conseguiu observar bem isso, né? Com o fim da União Soviética, a Rússia passou por um processo bastante turbulento, de um capitalismo neoliberal que foi implementado de um dia para a noite, pelo Yeltsin, né? Teve aquela era Yeltsin, que foi um período extremamente problemático, cheio de crises, em que, do dia para a noite, todo o aparato estatal entrou em colapso e você teve o surgimento de pessoas que acabaram enriquecendo do dia para a noite também, porque tinham alguma informação privilegiada e, por exemplo, conseguiram saber que o Yeltsin iria privatizar tal empresa
né? E assim, que eram ex-chefes da KGB, hoje FSB e tal. E esse processo criou o chamado hoje aquela elite, né? Aquela elite econômica da Rússia, dos oligarcas, que aparece tanto nos filmes do Ocidente, normalmente os gangsters, né? Parece uma ideia oligarca que é gangster ao mesmo tempo, nos filmes de hoje. E esse filme do Major, ele vai trazer um pouco isso. Ele vai falar sobre corporações e todo esse poder de promover corrupção, né, de corromper o processo burocrático e tal para benefício próprio dos seus interesses econômicos, né? Então, são as coisas assim, é toda uma ideia de não necessariamente de fantasia, porque parece que esse herói tem grandes poderes, mas não, ele vem justamente para criticar esse sistema que existe hoje na Rússia e que os próprios russos criticam bastante. Alta corrupção, uma elite econômica que abusa muitas vezes do seu poder, né, e que às vezes segue o interesse que pode prejudicar até a própria estabilidade do país, na verdade. Nesse período, isso surgiu muito nesse período da era Yeltsin, a gente pode até entrar depois mais a fundo disso, não sei se vai dar tempo, mas tentando sintetizar, quando o Putin assume, inclusive a área do cinema ficou bastante prejudicada em razão disso, né? Em razão de privatizações e sem investimento do Estado, que até então o cinema da União Soviética vivia muito do Estado, né? Dos investimentos da burocracia estatal. Agora, deixados à míngua, no período do Putin, a indústria começa a se reinventar, a se reconstruir e a repensar muito dessa Rússia capitalista. Porque até então você tinha uma euforia enorme, o capitalismo, a liberdade, a democracia, e agora tem o início de uma certa crítica a essas questões e as desigualdades inerentes do sistema, né? Então, falando tudo isso, para não ficar feito, vamos assim, barata tonta e tal, para as pessoas entenderem, qual é a sinopse do filme? A cidade de São Petersburgo é uma espécie, vive um período assim meio um pouco distópico, né? Quase até fizeram ali uma notícia que diz assim, é uma espécie de Gotham City, né? Em que os ricos é que ditam as regras. Eles compram a justiça, né? Tudo eles podem, não há limite para o poder dos ricos. Então, o que acontece? Numa situação que a gente vive hoje, e os russos usam muito esse contexto atual de rede social e de a rede social intervindo no tecido social, tendo uma grande presença política social e mudando as relações, inclusive, de poder com relação a isso. E ela sendo uma plataforma para surgimento de vamos dizer assim, falsos profetas, como eu coloquei assim um texto que eu escrevi sobre esse filme, que o Dr. Pest vai ser justamente isso, ele vai ser uma espécie de justiceiro. Ele vai buscar justiça para as pessoas que foram lesadas por essas pessoas super poderosas, super ricas, e que não se faz justiça, né? Não se consegue ter justiça quando elas estão ali sendo julgadas e tal. E o Major Grom vai ser aquele tipo do policial que ele observa a morosidade do Estado, às vezes a falta de comprometimento dos colegas, e ele é um policial diferente, ele não segue as normas, porque ele sabe que com algumas pessoas ele não pode seguir o manual, né, o protocolo, mas ele tem o compromisso de buscar justiça e de que a lei serve para todos. E assim ele vai fazer, assim ele vai agir. Né? Só que, ao mesmo tempo, começa esse justiceiro, que inclusive tem vínculos bastante interessantes com algumas figuras políticas da Rússia atualmente, como Navalny, né? Que vocês, talvez Alexei Navalny, que vocês já devem ter ouvido falar,
ele hoje é protegido do Ocidente, mas ele tem um passado bastante complicado. Ele é um ultranacionalista, ele tinha visões xenófobas, anti-imigração, e ele surgiu muito com aquele discurso que nós conhecemos, que o Bolsonaro também usou, do combate à corrupção, de que ele não vai ser corrupto, de que tudo com ele vai ser diferente, que ele vai combater esse tipo de coisa, né? O doutor Peste, ele usa da rede social no intuito de promover esse discurso, e o que ele faz? Eu não sei se eu posso dar o spoiler aqui, mas eu acho que não vai fazer diferença nenhuma, mas ele mata os ricos e tal, e ele começa a invocar que as pessoas se tornem todas justiceiras e façam justiça pelas próprias mãos, e assim vai. Ele começa começa a ser uma figura que ganha grande destaque, justamente daquelas pessoas que estão sedentas por justiça, que venha os ricos se safarem de tudo e tal. E então cria-se uma espécie, né, de caos. O Dr. Peste, ele é amigo, na verdade ele é a mesma pessoa, no caso nós vamos falar sobre isso depois, que inventa o Vimieste. Vimieste é a tal da rede social no filme, que na vida real existe algo similar, que é o VKontakte, que é como se fosse o Facebook russo, né? Ele é um pouco mais diferente, eu já tive até uma conta, hoje não uso mais, mas é a mesma ideia, e quem inventa é um gênio lá da programação, que é o Sergei, que eu não lembro o sobrenome agora, o Sergei. Bom, o Sergei e o Dr. Pest são a mesma pessoa, ele é uma pessoa assim, de dupla personalidade, ele sofre disso, né? E também nós ficamos sabendo que o Sergei tem um passado difícil de abandono e tal, que ele é criado num orfanato. Então, ele cria essa rede social, ele usa dessa rede social para ser a plataforma dele, invocar que ele vai ser a resposta para esse caos que foi estabelecido, que, na verdade, é um resultado do Estado enfraquecido, né, do Estado moroso e tal, aquelas coisas que a gente sabe. E o Major Grom, ele acaba tendo que enfrentar ele e os seus amigos, como vocês vão ver depois no filme, ele vai ter que enfrentar esse pessoal, o Sergei e o doutor Peste, né, no caso. E por que Peste? Ele coloca assim, a peste, essa corrupção, essa falta de limites dos ricos, né? Então, ele até faz uma alusão, usa aquela máscara que no período da peste negra na Europa se usava, né, que parece formato de um tucano, assim, tem aquele bico, não sei se vocês já viram, né? Era a máscara que se usava na Idade Média, naquele período, quando houve o surto, né, da peste negra, e chegou, ela levou mais de 50 milhões de mortos, se eu não me engano, mais, até 200, se eu não me engano, e atingiu a Europa Oriental, foi um horror. Então, realmente, o coronavírus não chegou nem perto do que foi a peste negra, né? Então, e aí tem essas analogias no filme, que esse capitalismo neoliberal, que cria elites capazes de serem mais fortes que o próprio Estado, né? E que atuam pelos seus interesses, não pelos interesses nacionais, não pelo interesse do povo. O Estado fica à mercê disso. Eles são a praga, no caso, né? Essa peste. Então, é isso que ele vai... que faz uma analogia. E o próprio Dr. Peste, que é o Sergei, né? É uma figura, um personagem que tem essa dupla face, porque o Sergei, ele tem a boa intenção de criar uma rede social que ninguém vai conseguir pegar os dados de ninguém, o governo não vai conseguir pegar os dados das pessoas, as grandes corporações também não vão, e há liberdade total de assistir o que quiser. Liberdade total para uma sociedade, né, que não conseguiu evoluir ainda, de uma forma geral.
numa sociedade em que é mais justa, em que a gente respeita um ao outro, né? Em que ninguém vai fazer mal a ninguém, é complicado. Então, o filme questiona isso, essa liberdade toda que normalmente o Ocidente quer propagar, é o quê, afinal? Funciona para quê? Funciona para alguns, como o Dr. Peste, que vai invocar a solução é que nós temos que matar os ricos, então vamos matar, e tem a anarquia geral, e todo mundo sai por aí com aquele objetivo de fazer justiça com as próprias mãos, então, e você não pode controlar esse tipo de coisa, então para que serve exatamente? Né? Então, são diversas questões aqui que vocês podem ver. Espero que não tenha ficado muito bagunçado, porque eu tenho essa mania de ficar falando e indo para lá e para cá, mas assim, não sei se vocês podem ver que é uma série de questões aqui que podem ser debatidas, podem ser discutidas, e ao mesmo tempo é um filme que entretém, né? Entretém porque ele é muito irônico, ele é muito jocoso, há muito sarcasmo, há muita... uma coisa que vocês têm que entender, eu já fui à Rússia 2 vezes, eu tenho amigos russos, eu falo com eles bastante, eu consigo tentar entender a mentalidade, essa coisa de super-herói com superpoderes, isso não, entendeu? Aí eles olham que um cara com superpoderes e ele é muito bom, é todo mundo muito bom, é todo mundo cheio de poderes, ou uma pessoa resolve os problemas do mundo, não funciona assim. O russo não consegue aceitar esse tipo de coisa. E eu gosto muito desse jeito de pensar deles nesse sentido. Então, o Dr. Pest, ele não tem superpoderes, ele cria uma roupa onde sai fogo lá pela roupa por um mecanismo qualquer, mas ele não tem superpoderes, é uma pessoa super normal. O que ele tem é o que muitos ditadores do passado, como Hitler, teve, é uma lábia muito boa, entendeu? É uma capacidade de oratória e de provocar empatia nas pessoas que estão num período de crise, né? Achar que ele vai ser a solução dos problemas delas, né? Então, e a gente pode falar de outras questões que também estão aqui, a música, por exemplo, é uma coisa que me chamou muita atenção também nesse filme, porque, principalmente a abertura, a abertura, né, do filme tem as imagens ali da justiça, a justiça de olhos vendados e sangrando ao mesmo tempo, e você tem a música do Viktor Tsoi. Viktor Tsoi foi uma lenda do rock soviético, tá bem? Ele era de origem norte-coreana, né? A mãe dele é russa, o pai era norte-coreano. E ele se tornou um símbolo da juventude soviética pelas músicas que ele fazia de conteúdo de protesto, de conteúdo pacífico, de conteúdo contra a guerra, de várias questões. Inclusive, até eu digo assim, não tinha nenhuma liberdade na União Soviética, não é bem assim. Não é bem assim, porque as músicas do Tsoi são bastante elas contestam muito algumas questões, protestam muito. E a música utilizada, né, o refrão dela principal diz assim: nossos corações exigem mudanças, nós queremos mudanças, né? E é bastante interessante que depois da Rússia, o fim da União Soviética, em razões de disputas políticas, né? E que um grupo que não era socialista, não era nada disso, acabou ganhando e pôs fim à União Soviética. Há outras questões também, mas não nos vale entrar nesse debate aqui agora. Fim da União Soviética, implementação de um capitalismo que o mundo todo sabe que não funciona, que tem em si essa questão da crise, do caos, né? Da desigualdade. Agora os russos voltam a questionar justamente o sistema, que eles começaram lá em 17 já questionando. Então é bastante interessante, né? E eu não sei, eu já falei 30 minutos, tá? Então eu vou dar condições para o meu Gui falar, e aí depois a gente volta, né? Volta. Muito obrigada, Alessandra. Agradecer de novo a sua presença.
é muito importante projetos como a revista Intertelas de entender cultura nas relações internacionais, porque não se tem esse espaço normalmente em lugares mais tradicionais, não se pode discutir cultura nas relações internacionais, então é muito importante. Agradecer de novo a sua fala e passar agora para o Guilherme Tudo. Muito obrigado, Janaína. Vocês me escutam bem? Beleza. Saudar a Alessandra, os demais colegas, agradecer ao Franz pelo convite, professor Fábio, em nome do ISAP, que é orgulhosamente um dos apoiadores do festival. Também gostaria de saudar a UNILA e a TV BRICS, os demais organizadores e apoiadores do segundo Festival de Cinema dos BRICS. Falar um pouco sobre o Instituto, né? O Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia é uma organização sem fins lucrativos voltada à realização de pesquisa, ensino e consultoria nas áreas de estudos estratégicos e RI. Ele é estruturado como um think tank que busca justamente ampliar a inovação no estudo do cenário internacional com a integração de temas correlatos, como política internacional, segurança internacional, estudo da guerra, integração regional, economia e direito. Ele tem como missão auxiliar a elaboração de políticas públicas no Brasil e no exterior, voltadas para a promoção de 3 princípios centrais, que são soberania, desenvolvimento e integração regional. E aqui eu gostaria de fazer uma saudação muito especial e parabenizar a UNILA, que através do seu programa de pós-graduação em Relações Internacionais, anunciou recentemente a criação de uma escola de governo, né, França, com foco na integração regional em parceria com o Parlamento do Mercosul. Uma iniciativa muito louvável e muito necessária em um momento de retração dos nossos processos de integração regional aqui na América do Sul. E quando a gente compara com os nossos colegas, os 3 maiores BRICS, né, Rússia, Índia e China, o que a gente vê hoje na Eurásia é justamente o oposto. É a convergência dos processos de integração regional nessa macro-região, né? E justamente o aumento do desenvolvimento através da integração regional, enquanto que aqui na América do Sul a gente vem deixando de lado esse vetor absolutamente necessário, né, para o desenvolvimento. Bom, além de trabalhar em conjunto com instituições parceiras, como o NEEG, né, da UNILA, na promoção de princípios basilares como integração regional, o ISAP ele vai oferecer também análise de cenários prospectivos e de risco político internacional, como, por exemplo, a gente está observando a possibilidade de guerra na região de Donbas, né, aquela região situada no leste europeu entre a Ucrânia e a Rússia, e que está no centro das atenções da comunidade internacional no momento. O nosso filme em tela de hoje, né, a Alessandra já fez uma apresentação que tocou nos principais pontos assim de controvérsia, de importância mesmo, então eu vou tentar aprofundar em alguma medida para já a gente se encaminhar para o debate, né? Mas ele é um verdadeiro sucesso nas plataformas de streaming, né? O box office dele não foi o esperado, né? Ele mal conseguiu se pagar o investimento feito por ele nas bilheterias de cinema russo. Porém, nas plataformas de streaming, ele chegou ao top 10 em 64 países e ele foi o número 1 em 14, o que é extremamente raro para uma produção russa, né? E ele se destaca justamente pela qualidade de produção, né, de cinematografia, né? Quem viu provavelmente notou que ele não fica devendo em nada para uma produção de Hollywood, né? Ele é a sequência de um short film, um filme curto de meia hora mais ou menos, chamado simplesmente Major Grum, né, que é baseado no personagem de história em quadrinhos do mesmo nome, criado e produzido pela Bubble Comics, que é a maior empresa produtora de comic books da Rússia, ou seja, é uma espécie de Marvel da Rússia, né? É muito interessante e paradigmático que esse filme ele tenha sido distribuído pelo Netflix, né, pelo sistema de streaming Netflix e pela Walt Disney Studios, porque ele ajuda a quebrar um pouco do estereótipo que a Alessandra comentou,
de que esse tipo de produção só pode ser feito nos Estados Unidos, né? E ele é importante também porque ele vai de encontro a uma histórica rejeição da Rússia pelo Ocidente, né? E a disseminação de uma nova forma do que vem sendo chamado hoje de russofobia, né? Que é diferente do sentimento antissoviético que existiu ao longo da Guerra Fria, mas é também igualmente útil para os projetos, diferentes projetos geoestratégicos em curso hoje, né? A Alessandra comentou algo muito pertinente que me fez lembrar de uma pesquisa recente realizada nos Estados Unidos, que uma boa parcela dos entrevistados, cerca de quase 50%, eles não sabiam que a Rússia, na Segunda Guerra, lutou contra o nazismo. Eles achavam que a Rússia fazia parte do eixo, justamente por todo esse processo, né, de transformar a Rússia em um autor maléfico, né, uma visão maniqueísta do sistema internacional que se arrasta historicamente desde o século XX, né? Mas, nos anos que seguiram ao colapso da União Soviética, né, a grave desestruturação que assolou a Rússia, que a Alessandra comentou, deixou o país absorto na sua própria crise e incapaz de oferecer resistência a investidas ocidentais no seu entorno estratégico, né? Por exemplo, a inadvertida expansão da OTAN e da União Europeia em direção ao leste, né, ao Near Abroad russo, o entorno estratégico russo, encontrou uma resistência efetiva só a partir da virada do século, a partir do século XXI, e a emergência de lideranças políticas e militares do Estado-Maior russo, ou seja, não é apenas Vladimir Putin. Quem estuda a Rússia sabe que existem lideranças muito importantes dentro do establishment militar e de diplomacia da Rússia que compartilham da mesma visão de mundo, de uma visão assertiva e autônoma, ou seja, engajados em executar um projeto de inserção internacional autônoma, que permitiu a recuperação e uma instância efetivamente mais assertiva no tabuleiro geopolítico global. É muito interessante, então, situar o que a gente viu no filme, como a Alessandra já fez, com esses diferentes processos, né, da política internacional, da história das relações internacionais, né? E é muito interessante também ver processos que são absolutamente contemporâneos e que estão se desenrolando ainda, como de transição tecnológica e de inteligência artificial, recebendo atenção nesse tipo de produção, pois ressalta justamente a importância que isso vai ter, né, para o século XXI. Por exemplo, nós já estamos vislumbrando hoje uma corrida armamentista pela inteligência artificial, que é o principal objeto da empresa, né, da startup, de um dos personagens do filme, do Dr. Pest, né, que trabalha justamente com inovações em inteligência artificial. E essa corrida armamentista pela inteligência artificial, ela tem tudo para ser uma reprodução do que ocorreu no século XX pelas armas nucleares, né? Só que a inteligência artificial ela tem o potencial de ser tão transformadora quanto as armas nucleares foram para o século XX, para os estudos estratégicos, né, que é um tema especialmente caro, né, para os professores do NEEG, que é um campo multidisciplinar que vai estudar como autores do sistema internacional vão utilizar meios militares para alcançar objetivos políticos, né? É igualmente interessante notar que o foco dessa empresa, né, vai ser justamente esse novo mundo, né, esse mundo dos assistentes pessoais, da inteligência artificial. Vai ter até um momento Apple no início do filme, né, que o personagem, que é o Dr. Pest, né, ele vai fazer a apresentação do seu produto, né, numa conferência. E também na produção de conteúdo criptografado, né, que não pode ser rastreado e que não pode ser regulado por agências e nem pela própria empresa, né, reforçando, então, uma bandeira que é muito comum na Rússia hoje, que é a bandeira da privacidade digital, né, e da privacidade e também dos domínios públicos de livre acesso, né, da propriedade intelectual e da quebra de direitos de propriedade. Basta ver, por exemplo, que alguns dos principais sites hoje que oferecem download gratuito de livros e de artigos
e que sofrem aí muitas buscas e tudo mais, e também tentativas de colocá-los fora do ar, muitos deles, a grande maioria, está baseado na Rússia, né? Então, isso é muito forte hoje na Rússia. Nesse sentido, o paralelo muito bacana de fazer é que o personagem do Dr. Pest, ele é livremente baseado no Pavel Durov, que é o criador do famoso aplicativo de mensagens, o Telegram, né? Que já foi alvo de diversas ações do Serviço Federal de Supervisão de Comunicações, Tecnologia da Informação e Meios de Comunicação de Massa russo, que pode ser conhecido simplesmente como Roskomnadzor, que é essa agência que regula esse tipo de coisa na Rússia. E esse serviço ele já entrou em várias controvérsias contra o Telegram. O próprio Pavel Durov ele já realizou uma série de manifestações contra algumas das ações dessa agência, inclusive com flash mobs na rua, coisa assim bem século XXI, né, se é que vocês entendem o que eu quero dizer. Mas, por esse motivo, algumas das críticas do filme elas vão ressaltar justamente um possível elo dos produtores com o movimento de oposição ao governo Putin, né, ao movimento do Alexei Navalny, mencionado pelo Alessandro, mas que foi prontamente negado pelos mesmos, né. Outro tópico que vai também reforçar essa tese é a questão da liberdade de expressão, que é um debate mundial hoje, né, e que é muito caro pro bilionário da tecnologia, personagem do Dr. Pest, justamente a possibilidade de fazer com que os usuários possam reproduzir o que eles bem entenderem nas redes sociais sem sofrer qualquer tipo de consequência. Esse é um debate que é atual na Rússia, como é no Brasil, como é nos Estados Unidos, como é na Índia, né? Hoje a gente vê no Brasil justamente esse debate, né? O que é liberdade de expressão e o que é irresponsabilidade de expressão, porque você está fazendo um apoio claro a crimes e contravenções penais ou ao próprio Estado Democrático de Direito. Onde está a linha? É um debate extremamente complexo, né? E é um debate que não tem uma resolução ainda, né? Mas que está se desenvolvendo à medida que esses sistemas de tecnologia eles vão também ampliando as suas capacidades, né? Mas se esses dois fatores podem associar o filme a uma espécie de oposição ao governo Putin, quais são eles? A associação ao Pavel Durov e a questão da liberdade de expressão, que eu não acho que seja o caso, justamente a crítica aos bilionários, né, a essa questão da desigualdade social, é o que faz com que ele seja muito útil ao projeto nacional russo hoje, né, como a Alessandra falou. Então, eu vou tender mais para esse lado, justamente porque eles vão explorar os malefícios dessa geração de oligarcas, né, dos monopólios, e que vai surgir e que vai proliferar na década de 90, né, justamente no governo Yeltsin. Muitos desses bilionários fizeram acordos, né, com o governo Putin, muitos deles hoje não moram mais na Rússia. Muitos deles, claro, estão associados aos grandes conglomerados e empresas do setor de energia, né, do petróleo e do gás, que é um recurso natural abundante na Rússia. Temos casos muito famosos, talvez o bilionário mais famoso no Ocidente hoje russo é o Roman Abramovich, né, que é nada mais nada menos que o dono do clube de futebol que é o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Chelsea, né? Ou seja, o campeão do maior campeonato ocidental de futebol é um clube que é gerido por um oligarca russo, né? Um magnata russo que é o Roman Abramovich. E o filme vai explorar justamente esse embate, né? Então, ele vai atrás dos bilionários, né? Vai querer a sua vingança, muito atrelado à sua experiência pessoal de infância, né? A questões voltadas para a desigualdade social. Algumas das críticas do filme também vão explorar o fato de que o tema, aí do ponto de vista mais cinematográfico, ele acaba caindo em muitos clichês do cinema hoje, como a ideia do anti-herói, né? Isso já foi muito explorado. Mas mesmo assim, é inegável que o filme tem alguns clichês. É uma produção muito boa, que vale a pena ser assistida.
e que vale a pena prestar atenção nesses fatores, né, que estão por trás, esses processos que a gente consegue identificar, que perpassam toda a história recente, a história contemporânea da Rússia, e que acabam sendo muito bem expressados nessas grandes produções. O fator novo é que é uma produção que recebeu atenção e que recebeu financiamento e reprodução do Ocidente, né? Que recebeu a chancela da Netflix. E isso, hoje, a Netflix é uma potência, né? As empresas de televisão têm o maior medo do Netflix, eles não sabem como que eles conseguiram chegar no patamar que eles chegaram, né? Estão tendo que revolucionar. É só ver que toda grande emissora hoje tem um serviço de streaming, né? Até a Globo tem o Globoplay. Né? E a Netflix foi lá e chancelou o filme, né, da equivalente da Marvel na Rússia, que é a Bubble Comics. Isso é muito bacana, é muito interessante. E tem muitas críticas, como a Alessandra também destacou, críticas ocultas, né? E que são muito relevantes para o nosso debate, né, para a ideia do festival. E com isso também eu gostaria de agradecer e já abrir para perguntas, comentários, manifestações da Janaína, do Franz e dos demais colegas. Também convidando vocês para checarem o site do ISAP, isap.org.br. Nós teremos uma Assembleia Geral agora em dezembro. Andei conversando muito com o professor Lucas Kier. Nós gostaríamos muito de ter novos associados da UNILA. Queremos pessoas da UNILA no ISAP participando do Instituto, participando eventualmente de futuras diretorias. A pandemia ela trouxe muitas dificuldades, mas ela possibilitou também que esse tipo de instituição e de iniciativa, como a revista Intertela, como o ISAP, elas se projetassem para campos que antes a gente não conseguia chegar, porque a gente ficava muito confinado à nossa localidade física, né? A ideia de eventos híbridos e digitais, virtuais, era escassa ainda, eles existiam, mas pouco, e agora a gente tem essa oportunidade, a gente tem que aproveitar o lado positivo que a circunstância, que a conjuntura nos impõe. Então, convido vocês a conhecerem mais sobre o Instituto e fico aqui à disposição para a gente conversar, debater e falar mais sobre o filme. Muito obrigada, Guilherme. Já convido a todos os ouvintes e também, enfim, palestrantes a se fazerem perguntas ou os ouvintes fazerem perguntas no chat. É muito bom ter a parceria do Observatório dos BRICS com o ISAP e com todos os projetos também da URGS, que é uma instituição, enfim, que tem muito a nos ensinar como uma instituição nova, que é a UNILA. Mas a gente compartilha muitos conhecimentos que enfim, faz os dois lados crescerem, né? E, bom, eu já... enfim, para dar tempo dos ouvintes fazerem suas perguntas. Queria só fazer um adendo que o Pavel, que o Guilherme falou, ele também é o dono do VKontakte, tá bem? É dono do Facebook russo, tá? Tá o poder dessa pessoa hoje. Não, ele é como o Mark russo. Exato, eu ia falar isso, ele é o Mark Zuckerberg russo. Exatamente. Então, assim, atualmente, para vocês terem uma ideia, agora, não foi ontem, eu acho, o Putin entrou com uma briga com Alexander Sokurov, que é um grande cineasta da Rússia, e muito querido pelo Ocidente, porque faz filmes de arte realmente impressionantes e muito ao gosto do Ocidente, como eu digo, criticando Lenin, criticando Stalin, criticando todo mundo. E ele resolveu dizer que o governo russo tinha que aceitar que as regiões que não querem fazer mais parte da Rússia deviam ter independência, né? E aí o Putin, que assumiu, tá quase 20 anos no poder, e ele assumiu em 2002, numa época que, assim, que praticamente eles temiam que a Rússia sofresse o mesmo processo da Iugoslávia, de desmantelamento do país, né? Começam processos de separatistas que se desencadeiam num processo assim que o país deixa de existir, e pior, um país que tem um dos maiores arsenais nucleares do mundo, né? Então, o Putin respondeu essa crítica dizendo: você quer o quê? Que aconteça exatamente o quê? Que a Rússia deixe de existir,
que esse processo vai um processo dominó, e aí nós vamos ter diversos estados altamente armados nuclearmente. Sabe o que isso vai significar também para o mundo e para a própria Rússia em si? Então, assim, a discussão está a esse ponto. Foi agora, foi uma coisa polêmica que teve e tal. E a verdade é que, às vezes, o mundo artístico, ele não são todos que, às vezes, conseguem entender algumas questões estratégicas do país e que são de extrema importância, né? Como a coesão nacional, que na Rússia é algo grave, problemático. A Rússia, o Brasil nesse quesito é muito mais à frente a nossa coesão internacional. Nós não temos, como tivemos no século XIX, movimentos separatistas, mas tem uns malucos aí de vez em quando que ficam gritando lá no Sul, lá em São Paulo, que querem se separar, que não sei o quê. Mas não é na Rússia isso é uma coisa. Você tem grupos armados, a Chechênia foi as duas guerras da Chechênia, inclusive que levou o Yeltsin ter que sair do poder e tal. Elas são as regiões estratégicas, regiões onde os dutos russos passam para alimentar a Europa com gás, energia. A gente sabe que ainda a economia russa é muito dependente da exportação, né, de gás, de petróleo. Então assim, ó, realmente nós estamos com diversas questões delicadas que às vezes grandes profissionais de outras áreas não conseguem entender a realidade. Se isso acontecer, vocês já imaginaram o caos que isso poderia ser? Uma Iugoslávia no maior país territorial do mundo, sabe? Territorialmente. Estamos falando aqui de estudos estratégicos, tem diversas pessoas aqui que estudam essa área, sabem, conseguem, acho que, visualizar o terror que isso seria, entende? Então, assim, podem criticar, realmente, há diversas críticas que podem ser feitas ao governo, não só ao Putin, mas a todo o governo Putin, vamos dizer assim, conservador em diversas questões, tal, só que não adianta nada nós, às vezes, lutarmos por direitos humanos quando a situação real nos leva a uma situação de guerra, como já é realidade na Ucrânia, né? E de guerra assim, de enfrentamento, possivelmente, na Ucrânia, entre Estados Unidos e Rússia. Isso já virou assim, já não é uma coisa tão impossível de acontecer, entende? Então, assim, a União Soviética acabou e o Pacto de Varsóvia, que era o equivalente à OTAN, também se foi, só que a OTAN, que com o fim do Pacto de Varsóvia também deveria ter desaparecido, sido desfeita, ela apenas avançou em direção à Rússia. E os russos, que têm um histórico enorme aí de milênios de invasões e guerras, tendo que defender o território, expulsar invasores e tal, novamente eles se encontram com essa situação. E de amigos russos, você vê assim, não é só uma questão acadêmica, de pesquisa, né? A gente a vida, você com amigos lá, você vê a preocupação das pessoas nesse sentido. Para eles a guerra é uma coisa muito palpável, não uma coisa imaginária, sabe? Assim, é uma coisa muito possível, né? Os avós enfrentaram os nazistas, entendeu? Até porque assim, uma das questões do nosso filme aí, o Sergei, que faz o dono do Vimeste, que é o Vkontakte, na verdade, né, do dono do Telegram e tal, ele vai numa cena lá na inauguração de um cassino chamado Dragão Dourado, né? Tem toda uma questão assim, Dragão Dourado, e é de um oligarca russo, desses grandes oligarcas. E ele está lá sentado com o oligarca e começa a dizer, né, que lembra que esse personagem ele tem essa dupla face. O Sergei seria uma face mais boa desse personagem, o Dr. Pest é o lado sombrio, vamos dizer assim, né? E aí esse Sergei ele começa a confrontar o oligarca dizendo o seguinte: essa região que foi construída, onde foi construído esse cassino, era onde tinham vários monumentos históricos, né? Essa região sobreviveu.
à Revolução, sobreviveu à Guerra Civil, sobreviveu ao cerco, né, a Leningrado. O que foi o cerco, né, a Leningrado? Foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadem a União Soviética, invadem, e aí vamos falar que é uma coisa que o cinema hollywoodiano faz questão de omitir e de dizer que eles é que venceram a guerra. 80% das tropas nazistas, das forças nazistas, voltaram-se para a Europa do Leste. Ok? Então, é força total, arrasa quarteirão. E o cerco a Leningrado foi Leningrado, que hoje é São Petersburgo, na época, Leningrado em homenagem ao Lenin, mas é a São Petersburgo, né, que tem o nome de São Petersburgo em razão de Pedro o Grande, que literalmente criou essa cidade, construiu essa cidade. Tanto é que ela é cheia, ela é uma cidade totalmente planejada, né? Você olha as ruas, elas são reta, uma reta, e depois vem outra. A coisa é uma cidade que não nasceu assim ao natural, ela foi literalmente planejada. E o Pedro Grande, né, o czar, o grande Pedro Grande, ele tinha esse objetivo de fazer esta capital, né, a nova capital da Rússia, e colocar a Rússia no mapa da Europa. E foi isso que ele fez. Com a Revolução, chama-se Leningrado. E o cerco a Leningrado foi que eles cercaram a cidade e nada passava, nada, né, nada entrava, nada saía, ao modo que, com o tempo, a população perecesse, né, ou se entregasse, né, ou morresse, nesse sentido. Então, aconteceram coisas horríveis, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Estou falando que essa fala, olha a profundidade dessa fala do Sergei para o oligarca russo. Ele chega e diz: essa região, esses monumentos históricos sobreviveram à Revolução, sobreviveram à Guerra Civil, sobreviveram ao cerco a Leningrado, mas não sobreviveram a vocês. Por quê? Porque foi derrubado os monumentos e o oligarca, aquele bonachão, típico bonachão russo, lá dizendo assim: esses monumentos não valem nada, essa velharada toda, não sei o que diz. E ele chega, e como é que ele conseguiu, né? Porque é muito difícil, não é tão fácil você conseguir uma licença para derrubar um monumento histórico e construir um cassino. Propina, corrupção, aquela coisa toda. Né? Então, vocês vejam assim, há uma crítica muito forte, e não necessariamente isso não é uma crítica ao Putin, porque eu sei que o Ocidente criou uma ideia de que o Putin é um dos oligarcas, bem, mas a população russa não vê dessa forma. Uma parte dela pode até ver, mas não a maioria não vê dessa forma. E o Putin realmente tem um projeto nacional de que alguns desses grupos que têm tanta proeminência, tanta força econômica, e que não existe, assim, é uma outra questão que a gente tem que parar na academia, e a academia ela faz esse tipo de coisa também, não é uma coisa só que jornalista faz. Acredita que alguns seres humanos são super seres humanos e capazes de controlar todo mundo. Não é assim, o Putin não tem esse poder todo. O Putin tem que negociar, ele tem que fazer alianças dentro do país, correto? Caso contrário, ele não governa. Tá? Não é diferente aqui do que o Lula, se eleito novamente, vai ter que enfrentar nesse sentido. Então, a gente tem que entrar nessa realidade que não se cria essa coisa que a mídia fica nos dizendo que é o superpoderoso Putin, ditador, e não sei o que, faz o que bem entende. Não é assim. Né? Então, esse filme, eu não vejo como anti-Putin, eu vejo justamente contra essa elite oligárquica, que é uma elite que o neoliberalismo criou no mundo inteiro, correto? A gente viu agora a série sul-coreana, né, Round Six, mostrar, você teve o Coringa, aquele filme dos Estados Unidos também, é uma coisa que está se repetindo, o mundo todo está dizendo que isso tem que mudar. Né? E a Rússia agora fez o filme Major e outros que também trazem essa questão. Enfim, como eu falei demais, vou ficar quieta. Não, perfeito, Alessandra. E essa ideia também de que o Putin,
Putin não é um exército de um homem só, né? Nunca foi, né? Ele sempre teve um corpo, como eu mencionei, né, de militares e diplomatas por trás do seu projeto nacional, né? E essa é uma grande diferença do Putin para as governanças pré-Putin, que é a presença de um projeto nacional, um projeto, como o Alessandro falou, de coesão nacional, de autonomia estratégica, né? E isso é muito importante, por quê? Porque isso é apelativo para o povo russo. Por que é apelativo para o povo russo? Bom, se vocês olharem para a história da Rússia, a história da Rússia Império, dos czares, passando pela segunda maior potência do mundo durante a Guerra Fria, né? O povo russo é um povo que se sente predestinado para a grandeza, né? Ele tem isso no seu ethos, na sua gênese, né? Essa ideia de que a Rússia merece e deve estar sentada na ponta das decisões, né? Numa posição de protagonismo internacional. E então o ego, o orgulho desse povo foi muito ferido com o fim da Guerra Fria. É por isso que Putin chegou a dizer que a pior coisa que aconteceu na história da Rússia foi o colapso da União Soviética, porque as capacidades do Estado soviético, né, as capacidades materiais, né, gente que estuda estudos estratégicos, hard power, né, elas diminuíram muito. Hoje elas são muito inferiores ao que era durante a União Soviética, né? Mas essa sensação do povo, ela se manteve, ela ainda está lá. E o Putin foi a liderança que conseguiu resgatar isso. Mas ele não é um exército de um homem só. Ele tem o apoio, né, das principais elites militares e político-diplomáticas do país, né? E é por isso que ele está lá até hoje. A questão das pressões ocidentais, né? Se vocês forem ler, por exemplo, o grande professor John Mearsheimer da Universidade de Chicago, ou seja, norte-americano, ele vai dizer no artigo Why the Ukraine Crisis is the West's Fault, e justamente isso, né, que foi essa expansão inadvertida, né, para o leste por parte da União Europeia e da OTAN, que gerou essa reação, né, essa resposta, ou seja, é algo reativo, não é proativo o que a Rússia faz no leste da Europa, tá? Por parte do governo Putin. E se vocês forem olhar a história das regiões que estão no centro desses conflitos, são todas regiões de maioria étnica russa, e que para eles tanto faz se é a Rússia ou é a Ucrânia. Você não vai ver manifestação desses povos étnicos. Não, nem pensar a gente ficar sob a gerência russa, porque eles são russos, né? Eles falam russo, né? Então, são processos históricos de longa duração que têm impacto sobre os eventos que hoje a gente trabalha como análise de conjuntura, né? Então, isso é muito interessante a forma que o filme também traz esse debate dos bilionários. Eu trouxe aquela associação de parte da crítica ao filme a associar, será que isso é uma oposição? Porque esse é um debate muito comum na Rússia hoje. Então, na própria crítica ao filme, a crítica ao filme especializada, né, os cinéfilos e tudo mais, ela é polarizada. Tem os que dizem não, porque ele está falando, ele tá fazendo menção, uma associação ao Telegram e liberdade de expressão, então ele é contra Putin. Aí vão ter os que vão dizer, não, ele é contra os bilionários, ou seja, o filme é nacionalista, então é pró-Putin, né? Assim como aqui a gente tem uma visão binária da política hoje, e nos Estados Unidos também, né? E na Europa também, a gente só vê preto no branco, é o bom e o mal, é o cidadão de bem e o cidadão de mal, lá também, é o Putin e a oposição, né? Então, é bastante interessante observar como a repercussão do filme também reflete processos históricos e de relações internacionais. Mas agora eu vou abrir, então, para a Janaína fazer a leitura de alguns comentários que estão chegando aqui no chat. Bom, acho que eu vou ler os dois que a gente recebeu, daí vocês fazem comentários sobre. Okay?
Primeiramente, o Helmer Marra. Comentário para Alessandra. A abertura do filme parece que, para além de analogias com o filme, podem ser feitas análises à parte, desde a representação da deusa greco-romana da justiça e sobre outros aspectos da corrupção social. E depois temos o comentário do Adamo Laurentino, uma inquietação, o que restou da Revolução de 17, para além da memória, história, na Rússia. Ela foi completamente derrotada com a fragmentação da União Soviética, ou é possível uma reformulação que não leve necessariamente pela via capitalista? Digo, a população russa está resignada em relação a uma integração completa ao capitalismo? E eu tenho um comentário meu à parte, que é a questão dos algoritmos, né? Que fazem, enfim, não necessariamente algo direto ao filme, mas os temas tratados. Como que isso funciona na Rússia, se vocês têm alguma informação sobre isso, que isso entrou em muito debate logo depois da pandemia, que é a questão dos algoritmos das redes sociais e como isso afeta as posições políticas, né? Entendendo o que realmente aconteceu em 2018 aqui no Brasil e em outros países também, nas eleições do Trump e etc., se isso tem uma versão russa desse debate. Bom, vou começar então realmente, Elmera, você pode fazer essas análises. O filme é muito rico nesse sentido que você pode debater diversas questões que estão incluídas ali, né? Inclusive, uma questão mais profunda, eu vou aproveitar o seu comentário para dizer, democracia representativa ocidental, literalmente, será que não precisa, ou ela precisa sofrer uma transformação, ou ela simplesmente não parece que está numa crise bastante grande nesse sentido, né? E isso vai a todo, não só o executivo, o legislativo, mas o poder judiciário em si também, né? Que, por exemplo, no caso do Brasil, ele vai para além na Rússia é um pouco diferente nesse sentido, mas no Brasil ele tem, às vezes, o poder judiciário é que decide a nossa vida, na verdade, em grande parte, em razão da crise do executivo e do legislativo, né? Então, assim, até quanto esse formato, até quanto não tem que ser repensado, né? Coisas que, infelizmente, o Brasil não está fazendo pelo menos numa ampla discussão ainda, e eu acho que na Rússia isso é mais forte, no sentido assim de pensar democracia ocidental representativa, ok, mas afinal isso é mais adaptado para a nossa realidade, não é? Existem outras formas de democracia? Existem, e a democracia é igual, entendeu? Então, esse tipo de debate é muito levantado, e a questão da justiça, existe toda essa ala do pessoal que é mais anti-Putin e que tem muita gente da área do cinema na Rússia que que tem essa visão, né, de colocar o Putin como um ditador, um corrupto, um oligarca e não sei o quê, e que aí compra a justiça, né? A justiça é totalmente comprada, na Rússia não há justiça. Não é necessariamente bem assim na realidade, né? O Navalny, pegar aqui o exemplo do Navalny, ele é um cara que esse mesmo pessoal que parte do cinema, não necessariamente desse filme do Major, mas que algumas pessoas do cinema russo apoiam, ele tem posições extremamente controversas. Ele é um racista, em grande parte, ele se colocou em vários discursos anti-imigração, tá? E uma visão nacionalista, assim, que sem, na verdade, ter qualquer projeto de nação, mas aquele nacionalismo, às vezes eu vou me arriscar a dizer aqui, a lá bolsonarista, entendeu? Que me parece bastante assim, bandido, em grande parte, no sentido assim, de você usar o discurso nacionalista no intuito de
invocar aquela ideia do combate à corrupção, do combate aos privilégios de alguns, e não sei o quê, e quando chega, né? Quando esse tipo de gente chega ao poder, o que ele provoca? Crises constantes. Num Estado russo que tenta se recuperar ainda do fim da União Soviética. Aliás, às vezes, quando você discute com os russos, você diz assim, não, nós ainda estamos tentando, você pode achar isso bastante exagerado, mas a realidade é que, às vezes, nós ainda estamos tentando nos recuperar da invasão nazista, né? Dependendo... Porque, pessoal, a invasão do nazismo, e agora o neonazismo, que ressurge, inclusive na Ucrânia, tá? Com uma força impressionante, e em outras várias partes da Europa do leste. Vamos lembrar que muitos países da Europa do leste colaboraram com os nazistas, tá? Governos, eu digo, não necessariamente as sociedades, tá? Isso aí já é muito mais complexo, mas alguns governos, algumas lideranças eram nazistas, da Hungria, da Romênia, da própria Ucrânia, entendeu? A gente vê o passado hoje se repetir nesse sentido, né? E para o russo, isso é uma coisa muito, muito forte, porque os avós deles lutaram nessa guerra, e o que dizia o nazismo, né? O nazismo dizia que o eslavo é uma raça inferior, que deve ser eliminada, né? E foi assim que o Hitler invadiu a União Soviética, com essa perspectiva, que era preciso limpar aquela região para que a raça ariana fosse reproduzir ali, né? Nessa visão. É só você ler o Mein Kampf, na tradução mais antiga, lá da época, você encontra esse termo, a judiaria bolchevista, que ele chamava, né? Em grande parte, a judiaria bolchevista, fazendo alusão também à origem de muitos russos, que é judia também, né? Então, essa questão do Navalny e de outras tantas lideranças que surgem na Rússia tentando se opor ao Putin, elas seguem mais ou menos essa linha, e falam de direitos humanos, e falam de liberdade de expressão, mas não há projeto, mas não há, inclusive, um discurso, ou um pensamento, ou uma sugestão de projeto para como é que diz? Para as demandas sociais que os russos hoje mais colocam. Um dos comentários aqui dos colegas qual foi, né, o quanto a União Soviética ainda é presente, não sei se é exatamente isso que ele quis dizer. Vou dar um dado para vocês. Em 2019, o centro, como é que é? Um dos centros de pesquisa da Rússia, um dos maiores centros de pesquisa da Rússia, tipo o nosso IBGE, fez uma pesquisa para medir quanto era a liderança do Stalin, quanto a imagem do Stalin impactava entre os russos. 70% dos que responderam, né, de toda a pesquisa feita, 70% dos russos disseram que eles veem que o Stalin tem uma imagem positiva, né, que ele teve um impacto positivo na história da Rússia, independente deles gostarem dele ou não. Compreende? Ao mesmo tempo, existe assim, você vê em documentário e você vê em pesquisas também que eles dizem que no período soviético a minha vida era mais fácil do que é hoje. Afinal, tem diversos serviços que os russos não precisavam pagar e que hoje eles pagam, entendeu? Então, assim, ainda há muito um resquício do serviço do bem-estar social, que não foi totalmente desmantelado pelo Yeltsin e que o Putin manteve. Porém, há uma ala neoliberal ainda dentro da Rússia, o Navalny, esses caras são todos mais ou menos nessa linha, eles têm força, ok? Eles, inclusive, têm vínculo com o próprio partido do Putin e tal. Só que da população russa, eles têm uma visão assim, bastante desconfiada. Tanto é que na última eleição, os comunistas ganharam mais espaço.
né? A última eleição para a Duma, né? Que é o parlamento. No caso, tem que explicar a estrutura do governo russo, mas vamos dizer, o parlamento, né? Os comunistas conseguiram, que até então não conseguiam, tinham conseguido mais cadeiras do que antes. Tá? E não quer dizer que o Putin perdeu o poder necessariamente, né? Reconstruir essa relação entre os países da Eurásia, o Putin já está fazendo isso, né? Ele já está não necessariamente para refazer uma espécie de união soviética capitalista, né? Não sei se chega a isso, mas formar um bloco naquela região integrado, né? Que a Rússia vai ser o centro, obviamente, com as ex-repúblicas soviéticas integradas à economia russa, e a China fez parte disso. Né? Quando falam de Rota da Seda, que hoje está muito em voga, eu sempre gosto de lembrar que lá em 2011 o Putin já estava falando de uma união euroasiática, que ele dizia que vinha de Berlim, Moscou e chegava a Pequim, né? Uma integração econômica, comercial, energética, né? E justamente isso vem no objetivo de auxiliar, vamos dizer assim, a própria economia russa, que ainda é muito, tem 40% no mínimo hoje do PIB russo, ainda depende da exportação de energia. Isso é uma coisa preocupante, né? Então, assim, eles precisam diversificar essa economia, eles precisam também passar a ter uma pauta, não é igual ao do Brasil, só que exporta grãos e commodities, né? Mas em grande parte ainda continua muito vinculada à energia. E talvez investimentos chineses, né, e essa integração econômica possa com que essa região, pelos seus esforços, porque é isso que aconteceu durante a União Soviética, quando o nazismo foi derrotado, e o Japão também, porque a União Soviética também ajudou a derrotar o Japão, de passagem, com uma aliança estratégica com a China, com o fim, não teve plano Marshall, não teve ajuda do Ocidente, entendeu? Toda a estrutura material teve que ser reconstruída pelo esforço dos soviéticos, né? E aqui com esse processo de sanções, né? De boicotes, de não sei o quê, eles buscam essa alternativa, no sentido de que, entre nós, já que a Ásia está esse crescimento pujante econômico, se tornando um novo centro do sistema econômico mundial, né? Então nós temos que nos integrar e daqui a pouco, com as nossas forças, nós conseguimos promover o desenvolvimento. Não é nem o crescimento econômico, eles estão interessados em desenvolvimento econômico da Rússia e dos outros países da União Soviética, que estão ainda em uma situação complicada desde o fim, né, da URSS. Então, é uma questão, não acho que seja necessariamente vamos refazer uma união, porque a União Soviética não era só uma união econômica, gente. Ela era algo além disso, entendeu? Ela ela era um modelo civilizacional, tá? No sentido assim, de propor um modelo civilizacional diferente, em que tanto é que você tinha aquela ideia da construção do homem soviético, né? Com valores que são essencialmente coletivos, comunitários. Aí tem uma discussão das teorias socialistas, do pensamento socialista e tal. Mas, enfim, vamos tentar simplificar do significado aqui, que eu sempre faço nas discussões. É você crescer sem achar que para você se tornar bem-sucedido na vida, você precisa ter um carrão, você precisa ter uma casa enorme, ou seja, os seus valores e os seus anseios, eles são mais voltados para o viver em comunidade, né? E coletivamente, de forma a não necessariamente você ter essa que é muito difícil tirar em nós, porque nós somos criados num sistema capitalista que a gente anseia em consumir, anseia em competir, anseia em destruir um ou outro, que são coisas dos valores morais básicos desse sistema, né?
E aqui não. Ele não está propondo uma questão de sair do capitalismo. Ele não está propondo nada disso. O Putin está propondo... O Putin, por sinal, ele não é o último discurso do Putin no clube naval... como é que diz? Naval. Do clube... Como é que é o nome do clube, Guilherme? Você sabe? Agora me saiu da... Me esqueci o nome. É o Think Tank, o Valdai. O Valdai, o último discurso... O Valdai Discussion Club. Isso. O último discurso dele, ele coloca. Não, ninguém quer saber mais de revolução aqui. O Putin. As lideranças políticas. Revolução leva à morte de muita gente, não é só uma brincadeira, né? O último discurso do Putin é isso. Né? Então, assim, é uma mudança por política, mas, aliás, mais uma coisa talvez parecida com uma social-democracia, não sei dizer. É porque nem isso está em discussão, entendeu? Mas na ideia assim, de que o Estado precisa ser fortalecido, precisa estar presente, precisa atuar em prol das demandas sociais e tal, mas não necessariamente pela via socialista, né? Ou coisa desse tipo, né? Mas não necessariamente também copiar a estrutura do capitalismo ocidental, que ele atualmente está na Rússia e está fazendo muitos problemas, né? muitas crises sociais e econômicas, principalmente sociais atualmente. Fazer um adendo também, respondendo a pergunta do Adelmo, especialmente. Os comunistas eles ganharam espaço nas últimas eleições, como a Alessandra mencionou, mas infelizmente foi devido em grande parte a uma pauta que eu julgo nada nobre, que foi a associação a uma bandeira anti-vacina que eles fizeram junto com a extrema-direita. Então os comunistas e a extrema-direita eles pegaram essa bandeira e eles receberam muitos votos, né, da população anti-vacina, que é bastante significativa na Europa, na Rússia, como você sabe, e acabou aumentando, né, a sua porcentagem de votos. Mas eu concordo em gênero, número e grau com o Alessandro. Não há esse ímpeto, tanto da população como do governo, especialmente, de uma nova revolução, né? Isso não o tempo para isso já terminou. O que existe na Rússia hoje é algo que existe em grandes países hoje, né, como o Brasil, que é justamente repensar o modelo econômico, repensar o capitalismo russo em virtude de um processo muito abordado no filme, que é o do aumento da desigualdade social. Essa semana saiu o World Inequality Report, que eu coloquei o link aqui no chat, que mostra, né, o aumento avassalador desse processo, que faz parte, né, do sistema capitalista, né, que é um sistema que é marcado historicamente pela acumulação, crise, transição, né, e isso se estende e se repete, né, ao longo da história pelos últimos 500 anos. Então esse é o grande problema hoje. Então a grande questão, eu acho, para os russos é repensar o capitalismo russo, assim como os americanos vão ter que repensar o capitalismo americano, o Brasil vai ter que repensar o nosso modelo, né, econômico. Existem grandes livros hoje já abordando sobre isso. Por exemplo, tem o do Joseph Stiglitz, que é ganhador do Prêmio Nobel de Economia, que o título é do futuro, né, o capitalismo que vai incorporar questões de sustentabilidade, questões de equidade social, né, que não seja um capitalismo puramente especulativo financeiro, né, que vai gerar apenas o lucro e tudo mais. Então esse é um debate, assim como a questão do momento, né, que está se desenrolando, e cada país provavelmente vai trazer a sua resposta, né? Deu que a minha conexão está um pouco instável aqui, Fran, vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Bom, dito isso, não acho que haja espaço para uma nova revolução, não acho que isso seja tratado, tanto por parte da administração Putin, como também não há nenhum movimento de massa significativo nesse sentido na Rússia hoje, né? O que há justamente esse debate da questão nacional, que é um debate muito importante, né? Um debate que se perdeu um pouco no Brasil.
né? A gente parou de pensar na questão nacional e os russos pensam muito nisso, né? E o Putin é o grande expoente disso. A Rússia é um país que ainda é uma grande potência, apesar de não ser uma das 3 maiores economias do mundo. Se a gente for levar em consideração uma análise de equilíbrio de poder focada na perspectiva realista, que é a abordagem que a gente prioriza dentro do ISAP, dentro do eixo de estudos estratégicos, se a gente for levar em consideração, então, quais são os 3 principais países hoje que possuem as maiores capacidades militares convencionais, capacidade de comando do espaço e capacidade nuclear de segundo ataque. Os únicos 3 países que têm tudo isso são Estados Unidos, China e Rússia, né? E aí a gente vai trazer aquela perspectiva da tripolaridade assimétrica, que é uma teoria proposta pelo professor Marco Sepik, que vai justamente dizer, então a gente vive em uma tripolaridade assimétrica, com um grande favorecimento de forças convencionais para os Estados Unidos. A China vai entrar como uma potência emergente dessa equação e a Rússia decadente. Por que decadente? Porque essas suas capacidades comparadas, justamente o que eu falei antes, às da Guerra Fria, elas são inferiores, mas elas ainda são extremamente significativas, né? Então, o papel da Rússia nas relações internacionais, ele segue muito relevante, né? Ele segue sendo um país extremamente importante em termos de política e de poder. Acho que a gente tem mais uma pergunta no chat, Janaína. Sim. Francisco Salles Alves comenta: olhando ao longo de quase 40 anos de perestroika e, ao mesmo tempo, vendo a Rússia numa luta constante para se manter em destaque no cenário político e econômico mundial, seria ousado dizer que Mikhail Gorbachev tomou uma decisão precipitada, ou seja, deveria ser implementado de um modo mais lento, ou cumpriu ligeiramente seu papel. E depois o Adelmo, ele traz um novo comentário sobre a pergunta anterior. Que contradição para confrontar essa posição anti-VAC. Excelentes comentários, mas a Rússia é um protagonista mundial, seu peso tem muita relevância e, claro, o olhar é meio saudoso em relação a uma nação que bateu em frente com relações de poder estabelecidas que faz o mundo pensar em alternativas. Grato pelos comentários. Alessandra, posso responder só a primeira pergunta? Só uma coisa, lembra que a gente tinha que responder ter a pergunta da Janaína também. É verdade. A gente pulou a pergunta da Janaína só porque ela está aqui conosco. Tá, eu vou responder a pergunta do Francisco e daí tu retoma o gancho da pergunta da Janaína. Desculpa, Janaína. Mas esse tópico tocado aqui pelo Francisco Salles Alves é extremamente interessante, é muito importante. A gente tem que lembrar que o Mikhail Gorbachev, onde é que ele mora hoje? Alguém sabe me dizer onde é que ele mora? Não é na Rússia. Faz muito tempo que ele não mora na Rússia. Por quê? Assim como muitos dos oligarcas, dos magnatas que ficaram marcados da década de 90 e hoje moram em outros países, têm negócio em outros países, ele está vivo, tem 90 anos, ele mora em Londres, e ele não é uma pessoa benquista dentro dos círculos de elites russas, né? E por quê? O porquê disso se deve àquela manifestação do Putin que eu comentei, e também a uma série, um debate teórico muito importante, né, e que também é um debate que ainda não tem uma resposta final clara, né, que é o que levou ao fim da União Soviética, né? Quais foram os fatos, por que o socialismo ruiu? Um debate extremamente instigante e que não existe não tem um resultado, não é uma equação simples de resolver. Mas tem uma vertente de vários teóricos, por exemplo, um dos principais expoentes é o Archie Brown, que ele vai ter um livro que é o Fator Gorbachev, né, que ele vai ressaltar o peso
né, que este líder teve no processo que resultou no desmoronamento absolutamente pacífico, né, que uma constelação de países que formava uma união cuja massa territorial, cuja extensão da massa territorial era a mesma da extensão da Lua, que é a União Soviética, né? Você imagina o tamanho disso, né? O segundo principal polo de poder do sistema internacional da Guerra Fria desmoronou como um castelo de cartas, né? da noite para o dia, e deixou de existir. Sem nenhuma dúvida, é um dos eventos mais, se não o mais significativo das relações internacionais contemporâneas, com certeza. Das relações internacionais, da história é um dos mais significativos, né? Então, e aí vão ter vários expoentes, várias teorias, vários fatores que tentam explicar a queda da União Soviética, né? E o Gorbachev ele acabou saindo com uma imagem muito ruim, especialmente de uma perspectiva nacionalista, né? da elite nacionalista russa. Ele vai receber críticas não apenas de quem, eu sou comunista e eu queria que a União Soviética ainda existisse porque eu sou comunista. Não é só esse o crítico do Gorbachev. Vai ter o crítico também que vai elencar todas as medidas que ele tomou como prejudiciais para a transição da Rússia para o sistema capitalista e que teve como a prova de fogo disso, né, dessa crítica, justamente o que foi a Rússia na década de 90. Né? E vão colocar a culpa no Gorbachev. A Rússia demorou 10, 15 anos para se reerguer pela maneira que as coisas foram feitas, né, nesse período de transição. Então, eu não sei, não vou responder, né, a pergunta do século XX, mas, sem nenhuma dúvida, o fator Gorbachev ele é extremamente importante. Bom, eu vou indo pela linha do Guilherme, assim, porque... Vou dizer uma coisa que eu acho que o pessoal está querendo que a gente diga logo, que é o seguinte: existe um saudosismo do povo russo com relação à União Soviética? Em parte, sim, existe. Eles não veem a União Soviética, a visão, a União Soviética, e assim, um ponto de vista meu, mas também vejo a visão do russo, né? Vejo dos meus amigos, dos pais deles, mas também assim, não posso só me pautar pelo que meus amigos falam, porque o professor tal lá falou, porque é um indivíduo em 140 milhões, que é a população hoje da Rússia, né? Sim, eles não veem eles veem a União Soviética como uma coisa extraordinária. E realmente foi extraordinária, positivamente falando. A União Soviética deu início ao século XX, deu início ao fim do imperialismo, né, dessa questão imperial, colonial. Né, o decreto, eu tenho o decreto aqui na minha parede do Lenin, né, a declaração, o decreto à paz, declaração à paz, ou ao mundo, no caso, porque a palavra mir em russo significa tanto paz como mundo, né? Mas aqui é mais uma declaração ao mundo, está ali todos os preceitos pelo fim do imperialismo, correto? O respeito à soberania, autodeterminação dos povos, e assim vai. Então, assim, é muito mais profundo do que aquela discussão que nós temos aqui no Brasil de esquerda e direita, que, inclusive, até em termos de teoria socialista ou capitalista, não é muito profunda, vamos ser sinceros, né, pessoal? O pessoal tem que estudar mais, assim, as discussões podiam ser muito mais interessantes nesse sentido. Não só dentro da academia, não tinha que ser, não, a academia não pode ser o único local onde se faz esse tipo de debate, mas não ocorre aqui no Brasil, né? Então, assim, é muito, muito mais profundo, e ali a União Soviética foi responsável pela modernização daquela região. Tá? Tanto do ponto de vista econômico, construção de forças produtivas, né? E assim, gente, até de evolução em termos de códigos culturais, valores, moral, tá? Foi a União Soviética que deu igualdade às mulheres na lei, no direito ao aborto em 1917, no direito a estudar, isso em 1917. Agora, você reconstruir uma União Soviética
o que eu quero que vocês tentem entender, e isso é que eu percebo dos russos, eles compraram uma briga, tanto com a aristocracia na época, nós estamos falando de 17, no início do século XX, uma aristocracia, que a Europa ainda tem uma aristocracia decadente, e a burguesia, compraram para uma briga com o mundo. Isso é muito desgastante. Gente, em um período histórico pequenino assim, foi invadida 4 vezes, foi milhares de mortos. Só a Segunda Guerra teve, o número dependendo da fonte que se tem, mas nós nunca vamos saber o número ao certo, o número de mortos da União Soviética com a invasão nazista foi de 20 a 35 milhões de pessoas. Ok? Você está promovendo uma alternativa ao capitalismo. Está promovendo uma alternativa ao capitalismo. Mas, assim, tem aquela coisa, uns vão apoiar, outros não vão apoiar, entendeu? Muitas libertações na África, movimentos de independência na Ásia e na África aconteceram porque a União Soviética deu apoio. Apoio militar, apoio político. A Cuba não foi invadida porque a União Soviética existiu durante um período, senão teria sido. Ok? E tantos outros. Então, assim, a importância da União Soviética só não aceita isso quem tem uma ideologia mesmo que é tão forte em si que quer negar os fatos da história, né, nas questões. E os russos sabem disso, principalmente a geração mais velha sabe disso. Tá? Que viveu literalmente a União Soviética, sente falta, tá? E tanto é que o Putin, quando assumiu, a primeira coisa que ele fez foi substituir o hino da Rússia pelo hino da União Soviética, não a letra, obviamente, porque não tinha como, né, no caso, mas a melodia, né? A melodia foi substituída e outras questões vinculadas àquele tempo continuam. E hoje o russo, ele tenta compor assim, ó, isso aqui da União Soviética não deu certo, isso aqui vou defender. Tanto é que você vê o Putin hoje dizendo assim, Stalin era um sociopata, mas não vem me dizer que ele era nazista. Que isso? Sabe? Essa coisa assim. Ele dizia assim, o Stalin e o Putin têm uma visão anti-stalinista. Tá? Apesar não, ele coloca todo aquele pessoal que no período Khrushchev em diante, resolveu expor os crimes do Stalin, tal. O Putin corrobora com esse pessoal. Agora, não significa que ele vai dizer que essa figura não foi importante para a história da Rússia, positivamente, porque foi, querendo ou não, construiu um Estado poderoso, venceu o nazismo e foi ao espaço depois disso. Isso foi feito na era Stalin. Tá? E diversas questões progressistas hoje, que o pessoal diz que não fez, o Stalin também apoiou, as mulheres participaram inclusive em campo de batalha, por iniciativa delas, um líder conservador não iria deixar, e ele deixou, ele entendeu que aquelas mulheres viram suas irmãs, suas filhas, suas mães sendo estupradas, mortas e tal, queriam, né, tem diversas histórias aí da participação das mulheres, que agora está começando a ser conhecido nesse lado do mundo aqui, na Segunda Guerra, como também participação delas como engenheiras, como cientistas e tal. O período soviético deu essa possibilidade. É uma evolução nesse sentido, entendeu? Então, assim, há diversas questões que não tem como negar, só o Ocidente não gosta de mencionar, né? Sobre a Janaína, finalmente, essa questão, né? Me desculpa, mas eu sou ignorante quanto a essas coisas de algoritmo. O que eu posso te dizer, e de forma bastante simples, é o seguinte: os russos hoje estão numa discussão, que é o que a gente já levantou aqui em razão do filme. Até quando essa internet não tem que ter alguns controles, entendeu? Nesse sentido. Porque, querendo ou não, muitas figuras, inclusive figuras separatistas, né? Elas têm propagação através da internet. Correto? Isso é uma coisa preocupante.
extremamente preocupante, assim, que grupos políticos, inclusive armados, que a própria Ucrânia, né? Alguns grupos lá da extrema-direita ucraniana conseguiu expandir a sua, como dizer assim, o seu número de adeptos através da internet, entendeu? E não, né? Claro que existe toda uma crise social, política, econômica, que a gente não pode deixar de mencionar, mas ali a internet é um sistema, que nem um sistema internacional, é anárquico, entendeu? Não tem, até o sistema internacional hoje tem tenta ter alguma regulação, direito internacional e tal, que a gente tenta, mas os estados escolhem seguir ou não, né? Essa é a verdade. E no caso da internet, é preciso repensar. Aí, às vezes, até já pensa assim, como o Putin já falou, vamos fechar tudo. Já pensou, vamos fechar tudo e vamos, tipo a Coreia do Norte, né? Que existe uma intranet na Coreia do Norte. Não existe uma internet. Eles têm, dentro do território, eles usam a rede deles, mas não tem necessariamente acesso para fora, só de alguns sites, se eu não me engano, alguma coisa assim. Até isso já teve na Rússia, nessa discussão. Porque e aí eu sei que é difícil para muito brasileiro entender isso, porque nós nunca tivemos está muito longe já da nossa memória entender o que é ter uma guerra civil, movimentos separatistas, entendeu? Ter assim uma guerra dentro do próprio território, ter invasões estrangeiras, né? Que a OTAN agora é uma ameaça nesse sentido. Então, entende? A internet está vinculada a todas essas questões chaves, estratégicas e tal. E agora, da computação, algoritmos, mas eu não consigo te dizer, porque aí já é muito fora do que eu sei, sou ignorante nesse sentido. Não sei se o Guilherme teria mais alguma coisa para dizer sobre isso. E qual foi a outra questão que estava falando aqui? Deixa eu ver. Tem alguma coisa que eu não falei? Eu não abordei, contradições. O movimento antivacina. O peso tem uma relevância. Sim, não. E a União Soviética, nesse sentido, vou dizer uma coisa, a política da União Soviética não é muito diferente, atualmente não segue, é uma política não necessariamente de projeção, né, de resposta ao que acontece, em grande parte, né? E o fim da União Soviética, que é uma questão que nós ainda vamos ter que discutir profundamente, o fim da União Soviética, em grande parte, diversas questões de instabilidade atualmente que nós estamos vendo é em razão disso, é em razão do fim da União Soviética, entendeu? Então, assim, você tem agora diversos estados na Europa do Leste e na própria Ásia Central, que são estados fracos, né, em uma região estratégica do mundo, correto? Então, assim, não é de impressionar que daqui a pouco mais conflitos regionais possam surgir se uma estratégia entre os países que leve em consideração a estabilidade, a convivência pacífica, né, o trabalho em conjunto para impedir grupos extremistas, né, com grupos, até digo, por exemplo, agora com o Afeganistão, não vê que o Talibã, a Rússia não vai sair cooperando com o Talibã, assim, depende do que o Talibã mostrar, compreende? Por quê? Porque o Talibã apoiou muitos movimentos separatistas dentro da Rússia, muçulmanos, inclusive. Entende? Então, assim, diversas questões aqui que nós estamos passando por uma turbulência que com a União Soviética, elas praticamente, ou elas eram abafadas, ou eram, sabe, estava tudo resolvido nesse sentido, porque aquele grande Estado dava esse equilíbrio, né? Promovia esse equilíbrio. E com o fim dele, agora você teve um grande poderoso dos Estados Unidos, que hoje, atualmente, já não é bem assim, mas a verdade é isso, você sempre precisa, se tem um grande país, uma superpotência, você precisa ter outra para o equilíbrio de poder ser estabelecido, pelo menos.
E agora é que nós estamos vendo essa reconstrução desse sistema. A reconstrução desse sistema vai ser multipolar? Não, vai ser tripolar? Porque é o seguinte, a Rússia economicamente está muito longe de ser uma potência, assim, entendeu? Que a China tem muito mais propensão a ser. Agora, a China militarmente também precisa de um período aí para atingir capacidades que a Rússia ainda mantém. Então, vamos ver o que vai acontecer. Qual é a estratégia? A estratégia, provavelmente, é que essa integração possibilite essa, que é o que eu penso, que esse centro eurasiático possa equilibrar com o Ocidente nesse sentido, né? Mas aí pensando de forma, sabe, sem, assim, livremente, vamos falar aqui, né? E é isso que nós estamos... esse é o nosso assunto principal e ele acaba aparecendo em filmes como o do próprio Major, finalmente da Revolução, né? Tem uma parte lá no filme do Major, quando o Major captura o Dr. Pest, ele chega para o Dr. Pest e diz assim, a sua solução para uma crise social, ele não diz exatamente nessas palavras, tá? Mas o significado pode ser interpretado dessa forma. A sua solução para a justiça social não é matar os ricos, mesmo que seja a pessoa, o fascínio que seja. Se a sua única solução é essa, matar e pronto, você dá o gatilho para o caos social. Entendeu? Olha qual é a questão aqui principal. Caos, é sempre essa questão, caos, né? Enfraquecimento do Estado, medo de dissolução do país, falta de coesão nacional. Eu sei que não está necessariamente nessas palavras, mas eles acabam aparecendo. Aí ele chega e diz para o próprio Dr. Pest, você leu Dostoiévski, como diz, né? Você leu Dostoiévski, entendeu? Que ele diz assim, você não pode, a solução não é só matar o rico. Qual é o projeto seu? Qual é o seu projeto, afinal? Ou é apenas, sabe, aquela coisa, porque vem uma vontade de ditador, um ditador, ele quer impor a sua moral, o seu controle sobre os demais. Esse aqui é o Dr. Pest, entendeu? E o Navalny não é muito diferente. E está lá apoiado pelo Ocidente, como o Gorbachev também esteve apoiado pelo Ocidente. E hoje, na Rússia, ele não chega a 1% de eleição. É considerado, não é só traidor da União Soviética, é considerado um antipatriota. Essa é a questão, entendeu? Esse é o nível que o Gorbachev chegou. E o Yeltsin nem se fala, né? Que o Yeltsin foi... Alguns dizem que o Gorbachev tentou fazer, que um dos colegas falou aqui, tentou fazer esse processo, né? A la China, como eu digo, de promover uma mudança paulatina, mas a gente foi vendo no concreto que ele fez, foi outra coisa. Uma coisa é o discurso, outra coisa é o que foi feito, né? Enfim. Eu acho que o filme ele suscitou muitos debates e questões que são até filosóficas, né? Como, por exemplo, né, a liberdade de expressão, até onde vai a linha, a régua, onde a gente passa a régua da liberdade de expressão, o futuro do capitalismo, a questão do fator que motivou o fim da União Soviética, né? São grandes perguntas, né? E a questão da regulação ou não da internet, a questão dos algoritmos é mais uma delas, né? A gente deixou mais perguntas que respostas no ar, porém o debate ele é extremamente válido, né? E sobre a questão de regulação, eu também acho que, bom, eu até vou citar aqui uma entrevista recente, fazendo um paralelo, por exemplo, trazendo um pouco da questão das criptomoedas para o debate, que é algo muito comum hoje na Rússia também, e que é um meio que acaba financiando, né, muitas das atividades que são ilícitas hoje, elas utilizam, né, criptomoedas porque você não tem como descobrir, né, de onde veio o pagamento, não tem como chegar em quem efetivamente financiou aquela atividade, né? E numa entrevista recente, o CEO da Binance, que é a maior exchange de criptomoedas do mundo, é o chinês, é o Changpeng Zhao, ele falou o seguinte, e aí eu aplico o que ele fala para a questão da internet como um todo, né? Abro aspas, ele diz,
Há muitos libertários extremistas que acreditam que funcionamos bem sem regras, sem qualquer intervenção do governo. Não acho que, como sociedade, estejamos totalmente preparados para isso. Isso o CEO da maior exchange de criptomoedas do mundo, né, que trabalha justamente com descentralização e com a eliminação do homem do meio, que é o Estado ou o banco. Né? Ou seja, eu concordo com o raciocínio, né, mas eu discordo com a aplicabilidade dele, a maneira que a capacidade que o Estado tem para regular coisas que foram criadas justamente para não serem reguladas, né? Como é o caso da blockchain, como é o caso da Deep Web, né? Então, a não ser que você vá incorrer, então, no exemplo da Alessandra da Coreia do Norte, criar uma intranet própria, o que eu não acho que seja a solução, né? Porque você vai restringir em grande parte as possibilidades, né, que a internet traz e que são positivas, mas tirando isso, regular algo que foi criado baseado numa premissa que é a resistência à censura e o controle é muito difícil, né? Muito difícil. Então é um grande debate, é um grande tema, os russos estão se perguntando isso, os americanos estão se perguntando isso, né? Enfim, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. A gente ainda está aprendendo a lidar com essas plataformas, né? Se a gente for parar para pensar quando elas realmente surgiram e passaram a fazer parte da nossa vida cotidiana, né? Por exemplo, a gente não sabe o que vai ser do cérebro de uma criança que desde 1, 2 anos de idade está grudada na frente de um iPad, né? Se vocês entrarem num restaurante hoje em dia, vocês vão ver esse nível de total alienação que é muito conveniente hoje para os pais, eu acho, mas eu cresci sem isso, e vocês também, a maioria de vocês, eu acho que todos vocês. A gente não sabe qual impacto isso vai ter no futuro, nessa geração. A gente não sabe muita coisa. Então, a nossa exposição à internet, à inteligência artificial, a redes sociais, é que nem uma criança que está comendo sorvete pela primeira vez, eu acho. Assim, ela vai se lambuzar um monte, ela não vai saber comer, né? E a gente ainda está aprendendo. Então, tem um longo caminho pela frente, e muitos dos efeitos e dos efeitos adversos e colaterais ainda não se manifestaram totalmente, ainda não se manifestaram na sua essência. Acho que a gente tem mais um comentário do Adelmo aqui no chat, Janaína. Janaína, eu peço para eu ler o comentário, porque eu vou ler os comentários que surgiram e aproveitar para fazer um comentário próprio também. Bom, eu vou começar com o do Adelmo. São pontos fundamentais a serem combatidos: ultranacionalismo com esse viés neonazista, e uma maior fragmentação em um Estado com alto poder bélico. Em meio a tudo isso, o debate da expansão por meio da integração e identidade. Essa história do herói de HQ, um Marvel russo, muito bom ver o filme com essas observações. Obrigado, Delmo, por participar tão com afinco do festival como um todo. Você tem participado de todas as sessões. Eu fico muito feliz que você tenha gostado das sessões e por os comentários tão congruentes. Eu vou aproveitar para ler também um comentário do Elmer, que ele falou sobre o livro da Svetlana Alexievich, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que ele falou pode ser um bom exemplo da participação das mulheres Nossa, desculpa. O livro da Svetlana Alexievich, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, pode ser um bom exemplo das mulheres nas guerras com participação da União Soviética. Mais especificamente sobre esse comentário, nós do Observatório dos BRICS e das Relações Sul-Sul temos um projeto que chama Prosa dos BRICS, e na edição que a gente escolheu uma obra russa, a gente não escolheu uma obra russa, a gente escolheu uma obra que foi dissolvida a União Soviética. E a gente justamente debateu A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Então, lá no canal do Negis tem o nosso vídeo com o professor Dr. Luiz Carlos Simon, que é da Universidade Estadual de Londrina. Então, fica o convite para vocês assistirem também. Bom, então a gente já pode, creio eu, passar para os comentários finais e agradecimentos, né?
de cada um dos nossos convidados e que já estamos a 5 minutos do nosso teto e depois encerrar a sessão. Eu quero muito agradecer a oportunidade. A gente consegue sempre, a partir dos filmes, que é isso que a gente tenta na revista Intertelas. Qual o objetivo da revista Intertelas? Rapidinho, a Janaína já resumiu perfeitamente. Agradeço muito por ter lembrado disso, porque eu não lembrei. Então, assim, ela estuda o impacto que a cultura tem nas relações internacionais, assim como a mídia em geral. Isso inclui o cinema, isso inclui as séries e tal. Então, veja como a gente tem diversas questões, tá? Relações internacionais não é só a gente estudar a diplomacia, como muita gente acha. Inclui diversas questões, até filosóficas, correto? Porque estamos estudando nações, identidades, pensamentos, e assim vai indo. Então, é muito complexo. E a partir de um filme, olha quanta coisa a gente pode debater. O Guilherme falou que tem mais perguntas, mas sabe por que tem mais perguntas do que respostas? Porque estamos justamente passando por esse período. Talvez daqui assim, se nós conseguimos sobreviver ao Bolsonaro, tantos outros, essas diversas questões, e chegarmos lá com nossos 80 anos, tomara, 90, aí a gente vai olhar para trás e vai ver, então já tivemos ou não algumas respostas, nós estamos no olho do furacão, faz parte. E as perguntas têm que surgir, a gente tem que fazer o debate, a gente tem que ficar quebrando a cabeça, até regular a internet, como é que faz, a democracia, como não está funcionando esse formato, precisamos de outro, né? Essa questão de uma alternativa ao capitalismo, já diz diversas vezes, não tem como combater desigualdade social ou mesmo proteger o meio ambiente com esse modelo capitalista, com esse formato, entendeu? E a gente não sabe. Atualmente, a Rússia, como eu digo, é um preço enorme quando o que você paga para ser uma União Soviética. Você vai ser constantemente atacado pelo sistema, como aconteceu. Uma das partes que fez a dissolução da União Soviética foi também a política que se estabeleceu contrária a ela de outros países capitalistas. Ok? Então, assim, olha só quanta coisa rica nós estamos discutindo. Que outras edições venham. Muito obrigada, tá? E obrigada, Guilherme. Eu acho que nós conseguimos ter uma interação aqui, uma fluidez legal. Eu falava né? Você complementava e tal. E eu acho que pelo menos ficou bom. Vocês é que vão dizer melhor, né? Mas eu gostei. E sempre que quiserem, estarei aqui para ajudar no que for preciso, revista Intertelas e tal. Tá bem? Um grande abraço, um grande beijo em todos e até a próxima. Eu faço das minhas palavras as da Alessandra. Gostei muito. Foi um ótimo debate passar a tarde de sábado com vocês. Como manifestação final, assim, o que eu gostaria de trazer para vocês e de deixar é justamente pegar tudo que a gente falou e fazer vocês pensarem num processo em curso hoje no sistema internacional, que é a ideia de que estão querendo vender, inclusive acadêmicos, né, a ideia de que nós estamos vivendo uma nova Guerra Fria, né, e que daí agora, em vez da Rússia, no polo, dentro dessa visão maniqueísta, em vez da Rússia, quem assume essa posição seria a China. Mas por tudo que a gente falou, né, e tudo que vocês também estudam, não nos serve em nada olhar para o século XXI com óticas do século XX. Né? O sistema que existia no século XX, ele pereceu, né? Que era justamente um sistema regido pelo antagonismo entre dois polos, um capitalista e outro comunista, que não se interligavam, né? Que não se relacionavam economicamente. Né? E não é o caso hoje da China com os Estados Unidos. Né? Então, fujam dessa ideia, não comprem esse discurso. É um discurso que está sendo fabricado justamente para replicar coisas que a gente já conhece, né, em relações internacionais, em análise de política internacional.
e usem a capacidade que o analista de relações internacionais adquire de ler nas entrelinhas, de ler as contradições por trás dos processos, de ler essas questões que a gente identificou no filme e fazer um paralelo histórico, um paralelo político. Isso é uma coisa que, quando a gente abre os olhos, a gente não consegue mais fechar, né? E esse é o grande diferencial, eu acho, de estudar relações internacionais, de participar de iniciativas de pesquisa como o Observatório do BRICS, como o Observatório da Energia, como o NEEG. Então, exatamente às 5 horas eu finalizo, deixo meu agradecimento e nos falamos em uma próxima oportunidade. Se cuidem e bom fim de semana a todos. Bom, então, para finalizar a sessão, como enfim, representante do Observatório dos BRICS, eu agradeço aos convidados e às instituições também parceiras, Intertelas, ISAP, os observatórios da UNILA e também os professores que fizeram esse evento acontecer. E aproveito para lembrá-los que a próxima sessão, às 18 horas, que é a sessão da Índia, vai ser por link diferente que foi enviado aos e-mails dos ouvintes. E agradecer também a todos que estiveram até aqui com a gente. Bom final de sábado e eu espero vocês na próxima sessão também.